a luz viaja a aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Então, para trabalhar com essa coisa estranha que é a luz, é bom reservar algum tempo e um espaço. Afinal de contas, ela se manifesta aí, no tempo e no espaço. Uma maneira segura de conhecer o espaço é utilizando o próprio corpo para projetar as sombras. Então, para isso, o ideal é que o espaço seja amplo, plano, sem obstáculos, com uma altura que permita a projeção de sombras fora das dimensões reais e cotidianas que nós estamos acostumados. São as sombras que contam a história, e uma característica teatral delas são as imagens distorcidas da realidade. Por isso é importante que sejam vistas com clareza. Quanto maiores as sombras, mais impressionantes e cinematográficas. Por isso é preciso altura e profundidade no espaço, para dar liberdade aos movimentos do corpo e dos outros elementos entre a fonte de luz e a superfície de projeção. A escuridão ou a penumbra são tão importantes quanto a luz no teatro de sombras. Quanto mais escuro, mais se destaca a luz e as projeções em sombra. Criar arte com luz exige observação, técnica e sensibilidade. A natureza e as artes clássicas, como a pintura, por exemplo, são fontes importantes de inspiração, mas é na prática, na vivência que se entende o trabalho da iluminação. Nós vivemos num mundo de 3 dimensões: altura, largura e profundidade. É aí que se manifesta a luz, a sombra e as projeções que se faz com isso. É importante entender que na arte existem vários conceitos sobre iluminação. Na fotografia, no teatro, no cinema. Para a gente que trabalha com teatro de sombras, pode ser um pouco mais resumido. A gente precisa entender 2 luzes e algumas variações sobre isso. A primeira variável é a natureza da luz. A luz direta produz sombras bem marcadas e um forte contraste entre a zona clara e a escura. É uma luz dura, como a luz do sol, por exemplo. A outra é a luz indireta. Produz uma luz delicada e com sombras suaves. É uma luz macia, como um dia nublado, por exemplo. O teatro de sombras contemporâneo costuma utilizar a luz direta, dura e muitas vezes filtrada com algum tipo de cor. Aprender a reconhecer de onde vem, para onde vai, tirar proveito da luz direta, rebatida, dura, difusa, limpa ou filtrada, com ou sem cores, forte ou fraca, é parte da arte de criar no teatro de sombras. A segunda variável é a direção da luz. Ela sempre se propaga em linha reta. Ela pode vir de frente, de cima, do lado, de baixo ou de trás. Mas uma coisa é certa, ela determina muitas coisas no teatro de sombras.
terceira variável são as relações de distância entre a luz, o objeto que projeta a sombra, e a superfície de projeção. Essas variações alteram a dimensão daquilo que está sendo projetado. Luz distante e objeto próximo da superfície projetam uma sombra fiel ao corpo que a originou. Luz próxima do objeto, distante ou próximo da superfície, deforma e aumenta a dimensão real do corpo. A última variável é a intensidade da fonte de luz, forte ou fraca. Além de iluminar, mais ou menos, a potência também se relaciona com outras variáveis, como por exemplo, o tipo de lâmpada que vamos usar.